Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui, mais uma vez, de volta, retomando o tema da personalidade. Em nosso encontro anterior, nós vimos que a personalidade representa um atributo. Atributo este que permite à pessoa ser titular de direitos e deveres. Toda pessoa é titular de direitos e deveres na vida civil. É o que destaca o artigo 1º do nosso Código. Tranquilo. Vimos em seguida que a personalidade começa do nascimento com vida, muito embora a lei proteja desde a concepção os direitos expectativos do nascituro. Lembrando sempre que nascituro não tem personalidade, que a personalidade só vai ser conquistada após ele nascer com vida. No que tange ao fim da personalidade, é importante destacar que a personalidade termina com a morte. Quando a pessoa morre, tecnicamente, acaba a sua personalidade. Ela deixa de existir. Ela deixa de ser um sujeito de direitos e deveres. É o que destaca o nosso Código. Joga na tela. De acordo com o artigo 6º, parte inicial do Código Civil, olha lá, a existência da pessoa natural termina com a morte. Se fosse eu o autor dessa redação, eu colocaria diferente. Eu colocaria a personalidade da pessoa natural termina com a morte. Porque o fato de a existência terminar com a morte, isso é óbvio, não precisava estar escrito no artigo 6º do Código. Afinal, acho difícil o legislador supor que existam walking deads andando por aí, né? Claro que a existência termina com a morte, mas o correto seria dizer a personalidade, a sujeição a direitos e deveres termina com a morte, já que a morte é o termo final da personalidade. Tranquilo. Então, do nascimento com vida até a morte, toda pessoa tem personalidade. Toda pessoa é titular de direitos e deveres na vida civil. Com relação à morte, existe um fenômeno muito interessante e muito recorrente em provas de concursos, que é o fenômeno da comoriência. Comoriência, que vem do latim co-moros. Co significa conjunto, moros significa morte. Morte conjunta, comoriência. Então, como é que eu posso conceituar a comoriência? Joga na tela. Gente, a comoriência, ela vai ocorrer quando duas ou mais pessoas falecem numa mesma ocasião sem que se possam determinar os horários das mortes. Portanto, quando duas ou mais pessoas falecem numa mesma ocasião, sem que se possam determinar os horários das mortes. Talvez você que esteja aí em casa esteja se perguntando: professor, qual seria a importância prática de saber os horários das mortes, né? Se saber se um morreu às 14 e o outro morreu às 14h15, isso vai trazer algum impacto para o direito civil? Vai. Gente, vocês não podem mensurar a importância prática que esta averiguação representa. É muito importante saber a hora exata em que a pessoa faleceu. É por isso, inclusive, que nos atestados de óbito eles colocam a hora da morte. Faleceu a tantas horas, do dia tal, do mês tal, do ano tal. Então, sempre se coloca o momento exato em que a morte aconteceu, já que a determinação desse momento pode trazer um impacto muito importante na seara do direito civil. Eu vou lhe dar um exemplo. Vamos imaginar, joga na tela, que A e B sejam casados, marido e mulher.
Hoje é bom especificar, né? Marido e mulher. A e B. Beleza. O parente mais próximo do A é o seu irmão. Vamos chamar de I1. I1 é irmão de A. E o parente mais próximo de B é o seu irmão, vamos chamar de I2. I2 é irmão de B. Portanto, A tem como irmão I1 e B tem como irmão I2, sabendo que A e B são casados. Beleza. Imagine que A e B estejam viajando de carro em uma região montanhosa, o carro despenca da ribanceira e os dois morrem. Os dois morrem, só que o A morreu às 10 horas da manhã. B morreu às 10h20. Olha só, A morreu às 10 e B morreu às 10h20. Nesse caso específico, quem serão os herdeiros de A e de B? Olha só, o primeiro que morreu foi o A. Gente, na hora em que o A morre, na linha sucessória, a pessoa mais próxima para receber a herança é o seu cônjuge. Não é o irmão não, professor? Não, o irmão não, é o cônjuge. Porque o cônjuge, no direito civil, tem preferência ao irmão. Então, com a morte do A, a pessoa mais próxima a ser chamada a herança é o seu cônjuge B. Portanto, a herança do A passa para o B. Lembre que B estava vivo quando A faleceu, né? Quando A faleceu às 10, B ainda estava vivo, já que a morte de B só aconteceu às 10h20. Então, tudo que é de A passa para o seu cônjuge B. Tranquilo. Só que B morreu às 10h20. B morreu às 10h20. E com a morte de B, a herança que B recebeu do A vai ser transladada ao herdeiro de B. E quem é o herdeiro de B? I2. Percebam, tudo que é de A passa para B, e com a morte de B, tudo que é de B agora passa para I2. I2 vai ser herdeiro universal desse casal. Herdeiro universal. Estão percebendo a importância disso? Por causa de 20 minutos, I1, o irmão do A, ficou sem nada. Vejam que tragédia. I1 ficou sem nada por causa de apenas 20 minutos. Tudo que era do A passou para o B, e tudo que é de B passou para o irmão de B, que é o I2. Agora, e se A e B tivessem morrido em situação de comoriência? Lembra da comoriência? Comoriência é a situação de duas ou mais pessoas que falecem na mesma ocasião sem que se saibam os horários das mortes. E se A e B fossem comorientes, hein, pessoal? Volta para a tela. Imagine agora que A e B tenham falecido no acidente e simplesmente não se sabe quem morreu primeiro. Quando a perícia chegou ao local da ocorrência, simplesmente os dois cadáveres já estavam carbonizados. A e B morreram no acidente e não se sabe até hoje quem morreu primeiro, se A ou se B. A e B são comorientes. Aí joga com aquele conceito, ó. A comoriência ocorre quando duas ou mais pessoas falecem numa mesma ocasião sem que se possam determinar os horários das mortes. É o caso, né? A e B faleceram na mesma ocasião sem que se possam determinar os horários das mortes. A e B são comorientes. Então, considerando-se que os horários das mortes são desconhecidos, são ignorados, vai incidir uma presunção importantíssima do Código Civil. A presunção de que os comorientes foram simultaneamente mortos. Os comorientes foram simultaneamente mortos. As mortes é como se tivessem sido simultâneas. É uma presunção legal estabelecida pelo nosso Código. Confere na tela. De acordo com o artigo 8º do Código Civil, está lá, ó. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Presumir-se-ão simultaneamente mortos. Então, os comorientes
Complementando aqui, presumem-se simultaneamente mortos. Temos essa presunção de morte simultânea estabelecida pelo nosso código. Aí voltando para aquele caso. A e B são comorientes. A e B morreram em horários ignorados. O que se sabe é que os dois morreram naquela mesma ocasião. Os horários, até hoje, ninguém conseguiu descobrir. De acordo com a presunção estabelecida pelo artigo 8º do Código Civil, é como se A e B tivessem morrido simultaneamente. Aí, nesse caso, como é que ficaria a sucessão dos seus bens? Olha, os bens que couberem ao A passam para o herdeiro do A, I1. E os bens que couberem a B passam para o herdeiro de B, que é I2. O que for de A vai para I1, o que for de B vai para I2. Percebam que a solução aqui ela vai ser bem mais distributiva. O I1 vai ser beneficiado, coisa que não aconteceu na situação anterior. Então, estão percebendo? Saber os horários das mortes tem importância sim. Às vezes, uma diferença de 2, 3 minutos pode fazer uma diferença enorme na sucessão hereditária das pessoas envolvidas. Lembrando sempre que, não sendo possível averiguar os horários das mortes, os comorientes presumem-se simultaneamente mortos. Tranquilo? Então, aqui encerramos nossas observações a respeito da comoriência. Gente, vamos agora avançar no tema que eu considero de suma importância para a sua prova, que foi realmente transformado este ano, o tema da capacidade civil. Eu já alertei os senhores na primeira aula. Esse assunto sofreu uma reviravolta de 180 graus e vai trazer impactos seríssimos em todo o regime do nosso código. A capacidade mudou e, com isso, mudaram-se também os alicerces que sustentam o Código Civil. É importante que vocês estejam antenados com essa ideia, principalmente diante da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que já está em vigor. Entrou em vigor nesse país no dia 2 de janeiro de 2016, trazendo uma revolução brusca no regime das capacidades em direito civil. Agora, antes de comentarmos as alterações, é importante que a gente tenha uma noção geral do que vem a ser capacidade, né? Quem são as pessoas capazes, o que significa ter capacidade para o direito civil, isso é muito importante e vai influir drasticamente nas respostas às perguntas que iremos formular. Então vamos colocar aqui na tela o conceito de capacidade civil. Gente, o tema capacidade civil, ele vai ter um duplo significado. Nós vamos ter, de um lado, a capacidade civil de direito, também chamada de gozo, direito ou de gozo. E de outro, a capacidade civil de fato ou de exercício. Capacidade de direito ou de gozo e capacidade de fato ou de exercício. Gente, o que significa capacidade de direito? Capacidade de direito nada mais é do que a capacidade de ser titular de direitos e deveres. A capacidade de ser titular de direitos e deveres. Eu falei para vocês no começo que toda pessoa tem condições de titularizar direitos e deveres na vida civil. Toda pessoa pode ser criança, pode ser deficiente mental, pode estar em coma, pode ser pródiga, não interessa. Toda pessoa é titular de direitos e deveres na vida civil. Logo, se a capacidade de direito ou de gozo representa a capacidade de ser titular de direitos e deveres, toda pessoa tem essa capacidade. Toda pessoa a possui. Joga na tela. Capacidade de direito, todos
a possuem. E essa reflexão é tão importante que eu lembro muito bem de uma questão da FCC, Fundação Carlos Chagas, que perguntava com que idade a pessoa adquire plena capacidade de direito, né? Com que idade a pessoa adquire plena capacidade de direito? Sabe qual foi a resposta? Com o nascimento com vida. Com o nascimento com vida, a pessoa conquista plena, eu disse plena, capacidade de direito. Porque ao nascer com vida, a pessoa é recebida pela lei civil como sujeito de direitos e deveres. Então a capacidade de direito, ela vai ser universal, ela vai ser reconhecida sem distinção a cada um de nós. Todos nós temos capacidade de direito. Todos nós somos recebidos pelo ordenamento como sujeitos de direitos e deveres. Capacidade de direito, todos a possuem. Todos. Diferente seria a capacidade de fato ou de exercício. Gente, capacidade de fato ou de exercício, a segunda espécie, é a capacidade de exercer por si ou por outrem os direitos e deveres. A capacidade de exercer por si ou por outrem os direitos e deveres. Atentem para o verbo exercer. Exercer tem a ver com praticar atos, né? Com participar de relações, com celebrar negócios, ou seja, de assumir a direção proativa de sua vida nas relações da vida civil. Uma pergunta bem simples ajuda a entender essa capacidade. Uma criança de 5 anos, ela pode assinar um cheque? Pode, pessoal? Não. Não tem condições, né? Uma criança de 5 anos não vai ter a mínima condição de assinar um cheque. Por quê? Porque falta a ela o atributo da capacidade de fato. A capacidade de fato tem a ver com maturidade, com discernimento, com aptidões. Tecnicamente, uma criança de 5 anos ela não tem maturidade emocional ou intelectual para assinar um cheque. De sorte que ela vai ser considerada pelo sistema jurídico como pessoa incapaz. Interessante que parece que quando eu chamo a pessoa de incapaz, eu estou xingando, né? Seu incapaz. Não. A incapacidade nunca foi um xingamento, nunca foi uma ofensa. Pelo contrário. As incapacidades existem por razões protetivas. Chamar a pessoa de incapaz é dizer, olha, você não tem condições de praticar pessoalmente os atos da vida civil. Mas alguém vai lhe proteger, alguém vai atuar no seu nome, alguém vai lhe representar. Essa seria a dimensão das incapacidades. Proteger a pessoa que, por não ter discernimento, merece para participar das relações da vida civil, participando através de um representante, de um assistente, mas sempre sendo considerada incapaz de praticar pessoalmente os atos da vida civil. É isso. Então, em suma, capacidade de direito, todos possuem, mas capacidade de fato, não. Capacidade de fato, nem todos vão tê-la. Joga na tela. Tratando-se de capacidade de fato, somente as pessoas com discernimento é que vão conquistar esta aptidão. Capacidade de fato, nem todos a possuem. Nem todos a possuem. Ok? Gente, as pessoas que não possuírem capacidade de fato são chamadas de incapazes. Os incapazes são pessoas desprovidas da capacidade de fato. São pessoas desprovidas da capacidade de fato. Pessoas incapazes. E como é que os incapazes são tratados pela lei civil? Joga na tela. Colocando aqui, né? Que quando a pessoa não tiver capacidade de fato, ela será considerada incapaz. Ela vai sofrer de incapacidade. E a incapacidade, ela pode ser absoluta ou relativa.
Temos assim, absolutamente incapazes e relativamente incapazes. Gente, os incapazes são distribuídos em dois grupos. Primeiramente, teremos os absolutamente incapazes. Quem são os absolutamente incapazes? De acordo com a concepção do Código Civil, absolutamente incapazes são pessoas que não podem se expressar. Pessoas que não podem enunciar uma vontade válida dentro do sistema jurídico. E é por esse motivo, por não poderem se expressar, que os absolutamente incapazes vão agir representados. Haverá um representante legal que irá atuar no nome do absolutamente incapaz. O absolutamente incapaz, em suma, ele vai agir através do seu representante. Joga na tela. Através do seu representante. Então, todo absolutamente incapaz necessita de um representante para atuar no seu nome dentro das relações da vida civil. Quando crianças, quem é que nos representou? Quem nos representou foram nossos pais. Os pais são representantes legais de seus filhos, de sorte que a representação, como regra geral, é atribuída à pessoa dos pais. Mas, professor, se o menor for órfão, né? Se a criança não tiver pais, aí o juiz nomeia um tutor, né? Um tutor, ele vai fazer as vezes do pai. O fato é que o absolutamente incapaz, ele vai ter um representante, vai ter alguém que irá representá-lo nos atos da vida civil. Tranquilo. Já os relativamente incapazes são diferentes. Os relativamente incapazes, eles podem praticar determinados atos. Eles podem, em certas circunstâncias, enunciar sua vontade. Entretanto, para que o relativamente incapaz assuma essa participação na vida civil, ele deverá agir assistido. Ele vai ter que agir assistido, acompanhado da pessoa de um assistente. Então, tratando-se de relativamente incapaz, torna-se necessária essa figura. A figura do, joga na tela, assistente. Tome como exemplo um jovem com 17 anos. Nos termos da lei civil, esse jovem vai ser tratado como relativamente incapaz. Ele pode praticar os atos da vida civil? Alguns. Alguns ele pode. Por exemplo, abrir conta em banco. Abrir conta em banco está de boa. Agora, para que ele vá ao banco e assine o contrato de abertura de conta, ele vai ter que agir acompanhado do seu assistente, que pode ser também o pai. Pode ser o pai. Se não tiver pai, pode ser o tutor, o juiz nomeia um tutor, né? Se for um relativamente incapaz acima de 18 anos, um pródigo, por exemplo, né? Pródigo também é relativamente incapaz, ele vai agir junto do seu curador, mas o fato é que o relativamente incapaz, ele pode praticar certos atos e praticará esses atos acompanhado da pessoa de um assistente. Então, para quem nunca entendeu a diferença entre o absolutamente incapaz e o relativamente, a solução é simples. Os absolutamente incapazes agem representados e os relativamente incapazes agem assistidos. Tranquilo? Absolutamente incapazes agem representados e relativamente incapazes agem assistidos. Perfeito. É aqui que eu inicio a discussão a respeito das pessoas deficientes mentais. Gente, por muito tempo, no direito brasileiro, os deficientes mentais, todos eles, eram considerados absolutamente incapazes. O Código Civil de 1916 usava uma expressão genérica, que era loucos de todo gênero. Os loucos de todo gênero, seja qual for o tipo de loucura, eram tidos como absolutamente incapazes. Então, a primeira escala evolutiva foi essa, foi considerar todos os deficientes mentais como absolutamente incapazes. Joga na tela. Está aqui, escala evolutiva
das incapacidades. Primeira fase, né? Que foi o Código Civil de 2016. A expressão loucos de todo gênero, né? Loucos de todo o gênero. Os loucos de todo gênero eram tidos como absolutamente incapazes. Beleza. Até que no segundo estágio evolutivo, eis que surge o Código Civil 2002. E o Código Civil 2002, irresignado com essa expressão loucos de todo gênero, procurou dividir os deficientes mentais em dois grupos. Nós temos de um lado os deficientes mentais sem discernimento e de outro os deficientes mentais com discernimento reduzido. Então houve essa distribuição dos loucos, né? Deficientes mentais sem discernimento e deficientes mentais com discernimento reduzido, o que assinala um segundo marco na escala evolutiva das incapacidades. Joga na tela. Tratando-se de deficientes mentais sem discernimento, o caso seria de incapacidade absoluta, eles seriam absolutamente incapazes, igual aos loucos de todo gênero do Código de 16. Entretanto, quando se tratasse de deficientes mentais com discernimento reduzido, eles seriam o quê? Relativamente incapazes. Relativamente incapazes. Percebam a diferença de tratamento, né? O Código de 2002 levava em conta o grau de discernimento da pessoa deficiente mental. Se a pessoa deficiente mental não tivesse discernimento, ela seria colocada como absolutamente incapaz. Exemplo, o louco furioso, o louco de hospício, né? Aquele caso de patologia mental que simplesmente retira todo e qualquer discernimento para que a pessoa possa praticar algum tipo de ato. Por outro lado, se houvesse um deficiente mental com discernimento reduzido, que fosse louco, mas não tanto, que tivesse algum grau de discernimento, que pudesse se expressar, que pudesse se comunicar, deficientes mentais com discernimento reduzido passariam a ser relativamente incapazes. Exemplo, o louco sociável, né? O louco sociável, aquele louco que você interage, que você conversa com ele, que mora com os pais, que cumprimenta os vizinhos, que tem algum tipo de raciocínio. Esse tipo de loucura seria associada aos relativamente incapazes. Esse foi o segundo marco na escala evolutiva das incapacidades. Eis que, no ano de 2015, surge o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o EPD. EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência, com vigência a partir de 2 de janeiro de 2016. E o EPD, meu amigo, trouxe uma revolução inesperada. O EPD, ele veio associar todos os casos de loucura, de patologia mental, às pessoas plenamente capazes. Deficiente mental não é mais incapaz? Não. Um dia ele já foi, né? Hoje não mais. Hoje os deficientes mentais são pessoas dotadas de plena e irrestrita
capacidade civil. Joga na tela. Esse terceiro marco na escala evolutiva. O EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência, 2015, com vigência a partir de janeiro de 2016. Atualmente, a pessoa portadora de deficiência, como ele chama, né? Pessoa portadora de deficiência. Não é nem deficiente, é pessoa portadora de deficiência. Ela vai ser tratada como pessoa plenamente capaz. Plenamente capaz. Então vejam a reviravolta que isso trouxe na prática. Vejam a mudança. Os deficientes mentais que um dia foram absolutamente incapazes, um dia foram divididos em absoluta e relativamente incapazes, hoje passam a ser pessoas plenamente capazes como qualquer um de nós. E essa mudança representa um marco evolutivo muito grande, eu diria até que absurdo, dentro do regime das capacidades em direito civil. Isso foi bom ou isso foi ruim, né? Isso vai trazer benefícios ou não para o louco? É o que iremos debater a partir do próximo bloco. Então, gente, tem muita coisa para discutir com esse novo estatuto. E fiquem certos, os concursos, a partir desse ano, vão cair em cima, pessoal. Se tem uma questão certa, que parece que eu já estou vendo na sua prova, é a questãozinha tratando do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Atenção redobrada em tudo que for dito a partir de agora. Beleza? Um forte abraço e até o bloco 2.